Graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva a Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando uma nova temporada no programa Texto e Contexto. Há algum tempo atrás, nós fizemos aqui a leitura de um livro da Bíblia Sagrada. Você deve se lembrar, se procurar na playlist do programa, você vai encontrar uma série de programas que nós fizemos com base no livro do profeta Malaquias. Nós fizemos uma temporada que nós chamamos a época de Lendo as Escrituras e teve como base o livro do profeta Malaquias. Nós decidimos para essa primeira temporada do ano de 2024, repetirmos o Lendo as Escrituras no programa Texto e Contexto e dessa vez nós vamos fazer aqui, com a graça de Deus, a leitura da carta de Judas, a leitura da carta de Judas, uma carta do Novo Testamento, uma carta que é pouco explorada, uma carta que é pouco lida, e nós vamos ler e comentar aqui durante essa temporada os conteúdos dessa importante carta do Novo Testamento. Bom, mas compartilhe o link desse programa. Antes da gente entrar diretamente aqui no conteúdo, aproveita esse período agora para compartilhar o link do programa Texto e Contexto com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Enfim, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que tem ao longo do tempo que o programa está no ar, que tem abençoado vidas, que tem edificado vidas. Pois bem, vamos lá então, lendo as Escrituras, e nós estaremos falando sobre a carta de Judas e a graça barata, que é um tema aí presente nessa carta do Novo Testamento. Bom, nós dividimos aqui o conteúdo dessa temporada em 4 programas. Serão 4 programas e um estudo em cada um desses programas. Nesse primeiro programa, nós vamos fazer uma introdução à carta de Judas. Nós vamos tratar aqui de algumas questões introdutórias importantes para se entender o conteúdo dessa carta. No segundo programa, a gente vai falar mais diretamente sobre o tema central da carta, né, que é onde gira todos os comentários, tudo aquilo que Judas escreveu sobre o tema da graça barata, que é o tema que está por trás da carta de Judas. Depois, no terceiro programa, a denúncia que Judas faz aos hereges do tempo dele, e você vai ver o quanto a palavra de Deus é atual. Parece que nós temos um autor que está vivendo no nosso tempo, escrevendo sobre os hereges. A denúncia que Judas faz é muito atual e muito necessária também para o nosso tempo. E depois, por fim, o nosso dever e confiança, né? Como nós nos portamos como igreja diante da graça barata, diante dos hereges. Judas tem um caminho muito interessante que ele sugere na carta dele, e nesse último programa da temporada nós vamos também conversar sobre essas questões que ele coloca nesse trecho final da sua carta. Então esse é o caminho que nós vamos percorrer durante essa temporada e, como nós dissemos então, nós vamos dar início a essa temporada de programas com uma introdução à carta de Judas. Vamos então a esse conteúdo desse nosso primeiro programa. Bom, a carta de Judas, ela é uma das menores cartas do Novo Testamento. Não é a menor, mas é uma das menores cartas do Novo Testamento. A menor carta do Novo Testamento é a segunda carta de João. Mas Judas está ali entre as menores cartas, ela fica dentro do cânon depois das cartas joaninas e antes do Apocalipse, então ela está ali exprimida entre esse material joanino, né? Porque o apóstolo João escreveu as 3 cartas e também escreveu o Apocalipse, e você tem ali a carta de Judas exprimida entre eles. Nós temos cerca de 450 palavras, um pouco mais de 450 palavras nessa carta, isso falando do texto grego original, né?
para os padrões da época, é uma carta grande, tá? É uma carta relativamente grande, porque geralmente as cartas desse período, elas ocupavam apenas uma folha de papiro, e a folha de papiro, ela acomodava entre 150 e 250 palavras, dependendo do tamanho da letra de quem estava escrevendo, produzindo a carta. Então, nós estamos falando aqui de uma carta que, no mínimo, utilizou-se 2 folhas de papiro para escrever essa carta. Então, para os padrões convencionais da época, era até uma carta, uma carta considerada grande, né? Mas em comparação com o material do Novo Testamento e das cartas que a gente tem no Novo Testamento, não é uma carta assim tão grande. Mas ela oferece uma grata reflexão sobre a importante missão da igreja de defender a genuína mensagem do Evangelho, especialmente diante daqueles que tentam baratear a mensagem da graça de Deus. É uma carta que foi escrita num bom grego, tá? Num bom grego, apesar de ter sido escrita por um autor que era da Galileia, né? Era da Galileia, aquela parte mais humilde, mais simples, pensando na Palestina. Então, inclusive, os galileus, né, os judeus que viviam nessa região, eles eram meio que desprezados pelos judeus que viviam na Judéia, que viviam em Jerusalém, e uma das razões é porque havia muita presença de gentios na Galileia. A Galileia até ela é conhecida no Novo Testamento como Galileia dos gentios. Nós encontramos essa expressão no Novo Testamento, porque realmente a Galileia foi muito influenciada por gentios, né, por não-judeus, né, que viviam ali na região da Galileia. Não nos esqueçamos também que essa parte aqui da Galileia, olhando ali no mapa da Palestina, eram territórios do antigo reino do norte, né, que foi invadido por Samaria. E se a gente puxar na memória ali no Antigo Testamento, quando Samaria foi invadida, quando a Assíria invadiu Samaria, a Assíria trouxe pessoas de vários lugares do mundo para repovoar essa região, para repovoar Samaria, que era a capital, mas muitas pessoas vindas de outras partes do mundo ficaram por ali também. E aí, durante também o império do Alexandre o Grande, quando a cultura e a filosofia grega se espalharam pelo mundo, nós também tivemos uma forte influência da cultura grega, do helenismo ali na região da Galileia. Então, era conhecida como Galileia dos Gentios. Nós temos um autor que viveu ali. Então, apesar dele ser judeu, nós temos um bom grego, né? É uma carta que foi escrita em bom grego, diferente de alguns outros documentos do Novo Testamento. Mas quem era esse autor, né? Quem é a pessoa que escreveu a carta de Judas, né? Olhando aqui para a própria carta, no versículo 1 da carta de Judas, né? Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, para ir acompanhando, esse texto diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Então, Judas está se nomeando aqui como autor, né? O autor diz que o nome dele é Judas. E ele apresenta mais 2 informações, que ele é servo de Jesus e que ele é irmão de Tiago. Então, nós temos essas 2 informações a respeito do autor dessa carta, tá? Então, o Novo Testamento, ele faz referência a mais de um Judas. Nós estamos falando aqui de um nome bastante comum, né? No hebraico, né, o correspondente do nome Judas é Judá, que é o nome da tribo de Judá, né? Então, era um nome bastante comum, o nome Judá. Tanto é que entre os 12 apóstolos de Jesus, os 12 discípulos que Jesus chamou, nós tínhamos 2 Judas lá. Nós tínhamos um Judas filho de Tiago e nós tínhamos também o Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu o Senhor Jesus. Então, num grupo pequeno de 12 discípulos, 2 deles chamavam-se Judas. Então, trata-se realmente de um nome
bastante comum no Novo Testamento. Pelo fato de Judas Iscariotes ter se suicidado na ocasião da crucificação de Jesus, alguns vão sugerir que o autor dessa carta seja o outro Judas, o Judas, filho de Tiago, que aparece na lista dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aí alguns vão tentar justificar o fato de Judas ter se identificado na carta não como filho de Tiago, mas como irmão de Tiago. Então, as pessoas vão tentar pegar essa palavra grega, né, os defensores dessa tese, para mostrar ali que existe algum tipo de correspondência e que pode ser a mesma pessoa. Entretanto, a maioria dos estudiosos dessa carta, eles vão no sentido contrário. Eles entendem que o autor da carta, ele não fazia parte do grupo apostólico. Ele não era um dos apóstolos, ele não foi um desses 12 discípulos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. E a evidência está na própria carta. Se nós olharmos o versículo 17 de Judas, esse texto diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja a maneira como ele se refere ao grupo dos apóstolos. Lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por essa fala de Judas, aparentemente ele está se colocando fora do grupo dos apóstolos. Ele não fazia parte do grupo dos apóstolos e ele está evocando aqui aquilo que os apóstolos do Senhor Jesus escreveram, aquilo que os apóstolos disseram. Então, por esse texto aqui, realmente parece fazer sentido essa ideia de que Judas não fazia parte do grupo apostólico. Então, não pode ser o Judas, filho de Tiago, o autor dessa carta. Bom, e se não pode ser o Judas, filho de Tiago, então que Judas foi esse que escreveu esta carta? Bom, a tradição da igreja e a maioria dos comentaristas vão na linha de que o autor desta carta, mencionado inclusive nos evangelhos, é o irmão do Senhor Jesus, um dos irmãos do Senhor Jesus. O Novo Testamento fala para a gente que Jesus tinha mais de um irmão. Mais de um irmão, nós temos lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, eu vou inclusive ler esse segundo texto de Marcos 6, versículo 3. Esse texto diz assim: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então, esse texto no Evangelho de Marcos menciona pelo menos 4 irmãos de Jesus pelo nome: Tiago, José, Judas e Simão. Então, a maioria dos estudiosos dessa carta vai no sentido de que o autor da carta é esse Judas mencionado nessa lista, esse Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele cita Tiago. Ele diz: Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. É por isso que ele coloca Tiago, ele menciona Tiago como seu irmão. Por quê? Esse Tiago, irmão de Judas e também irmão do Senhor Jesus, ele se tornou um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Só dá uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos Tiago falando ali na Assembleia em Jerusalém, tomando decisões. Nós temos, quando Paulo vai a Jerusalém levar aquela oferta para os pobres da Judéia, ele procura Tiago, líder da igreja. No capítulo 2 de Gálatas, Paulo fala que Tiago estendeu a destra da comunhão, Tiago e Pedro, os
os apóstolos. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, se tornou um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. A história da igreja vai mostrar para a gente que os apóstolos confiaram a Tiago a liderança da igreja ali nos primeiros anos da história do cristianismo, principalmente porque os apóstolos, eles saíram de Jerusalém para ir pregar o evangelho em outros lugares. Então, Tiago se torna essa figura importante. Então, Tiago é conhecido da cristandade e, por isso, Judas pôde mencioná-lo sem dar muitas outras informações a respeito dele. Então, o único Tiago conhecido dessa maneira para Judas simplesmente dizer: eu sou Judas, sou servo de Jesus e sou irmão de Tiago. Então, o único Tiago tão conhecido assim, a ponto de dispensar apresentações, é o Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Então, é provável que nós tenhamos aqui um irmão de Jesus, então, escrevendo essa carta, assim como a carta de Tiago, é uma carta escrita por esse Tiago que Judas menciona, que é o seu irmão, que foi líder da igreja em Jerusalém. Por que Judas não colocou que ele era irmão de Jesus? Essa é uma pergunta que alguém pode estar se fazendo aí também, né? Porque ele coloca que ele é irmão de Tiago, mas não diz que ele é irmão de Jesus. Eu penso que isso é algo até importante de se observar nas cartas, tanto de Judas quanto de Tiago. Porque, apesar de serem irmãos de Jesus, nem Judas e nem Tiago, se você olhar a carta de Tiago, você vai perceber a mesma coisa, eles não se apresentam como irmãos de Jesus, eles se apresentam como servos de Jesus. E a razão é muito simples. Esses dois servos de Deus, eles entenderam a missão de Jesus. Enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério, o Evangelho mostra para a gente que eles não entendiam a missão do irmão dele. Eles achavam que o irmão dele estava delirando. Eles não criam que Jesus era o Messias durante o ministério de Cristo. Mas depois da ressurreição, eles se converteram a Cristo Jesus. Eles se converteram à mensagem do Evangelho e eles reconheceram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor. Eles reconhecem isso. Então, além de, muito mais do que irmão consanguíneo deles, irmãos ali por conta de José e de Maria, Jesus é Senhor. E eles reconhecem o senhorio de Jesus. Eles não buscam se apegar nos laços familiares ou sanguíneos para tentar estabelecer a autoridade deles. Não. Em relação aos outros cristãos, eles não têm posição privilegiada de autoridade pelo fato de serem irmãos de Jesus, porque em relação aos outros cristãos, eles são servos de Jesus, como todos os outros cristãos também o são. Então é muito interessante essa maneira como eles se apresentam. Realmente eles eram pessoas convertidas a Cristo, que não usavam dessa prerrogativa dos laços familiares para tentar se sobrepor ou para tentar colocar a autoridade deles sobre outras pessoas. Então eles são servos do Senhor Jesus, tanto Judas quanto Tiago. Bom, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, Paulo cita os irmãos do Senhor. Se você der uma olhada nesse texto, Paulo diz assim: não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Então Paulo está se defendendo diante daqueles que o acusavam, e ele menciona nessa sua defesa aqui em 1 Coríntios capítulo 9, ele menciona que os apóstolos e também os irmãos do Senhor, quando faziam viagens pela igreja, quando faziam viagens para proclamar o evangelho do Senhor Jesus, eles levavam consigo as suas esposas. Eles levavam as suas esposas com eles nestas viagens. Então Paulo menciona isso para dizer, a gente também não tem o mesmo direito, enfim. Então essa afirmação do apóstolo Paulo mostra para a gente que os irmãos do Senhor, então, eles tinham um ministério itinerante, eles viajavam por
diversos lugares pregando o evangelho. Inclusive levavam a sua família nestas viagens. Tá? À luz desse texto aqui, nós podemos conjecturar então que Judas era um tipo de missionário itinerante. Entre esses irmãos do Senhor que viajavam pregando o evangelho, com toda certeza nós temos o Judas. E ele era um tipo de missionário itinerante que andou por diversos lugares do império pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma probabilidade bem razoável de a gente considerar. O Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica dele, ele relata a história de Egésipo. No ano 175 depois de Cristo, esse historiador, ele escreveu sobre 2 netos de Judas, o que reforça a ideia de que ele foi casado, né? O próprio Paulo menciona, os irmãos do Senhor viajam e levam as suas esposas. Então, se Judas é um desses missionários itinerantes, ele foi casado. Então, nós temos uma história de 2 netos dele. A história diz a respeito a uma ordem que foi dada por Domiciano para executar os membros da família de Davi. Eles foram trazidos diante do imperador como revolucionários em potencial, porque eram da família de Davi. Mas foram soltos logo em seguida, quando fora constatado tratar-se apenas de sitiantes sem aspirações políticas. Então, perguntou-se sobre membros da família de Davi, que ainda estavam vivos, e encontrou-se apenas esses 2 filhos de Judas, e netos de Judas, melhor dizendo. E eles são trazidos diante de Domiciano. Mas Domiciano percebe que são dois homens simples, 2 sitiantes, né? Ele questiona quais eram as aspirações deles e na resposta que eles dão, eles dizem que eles esperam o reino eterno do Senhor Jesus. Eles estão esperando um reino que é invisível, um reino que ainda não chegou, mas um reino que será trazido para esse mundo. Então, diante da resposta, Domiciano, inclusive, resolve até deixá-los livres, porque entendeu que eles não traziam nenhum tipo de ameaça política para o seu reinado. Tá? Domiciano foi imperador entre 81 e 96 depois de Cristo, e é possível que nesse período Judas já não estivesse mais vivo. Do contrário, em vez dos netos, né, ele mesmo teria sido convocado, em vez dos netos, ou até junto com os netos, né, porque o Domiciano queria encontrar os membros da família de Davi. Então levou-se os 2 netos de Judas. Judas não foi chamado. Então por isso que essa ideia de que talvez ele já não estivesse mais vivo por ocasião do reinado de Domiciano. É perfeitamente possível se imaginar que Judas tenha vivido até a década de 80 ou 90, visto que muito provavelmente ele era um dos irmãos mais jovens de Jesus. Se você olhar a lista dos irmãos, os 4 que nós mencionamos, em uma lista ele é o penúltimo a ser mencionado e na outra ele é o último a ser mencionado. Então ele sempre é mencionado entre os últimos irmãos. Então isso sugere que Judas fosse um dos irmãos mais novos do Senhor Jesus Cristo. Então morreu ali entre a década de 80 e 90 depois de Cristo. Tá? E em que data Judas escreveu essa carta, essa correspondência com a igreja? A datação da carta de Judas está muito vinculada à relação literária que essa carta tem com 2 Pedro. Se você fizer o exercício de pegar aí a sua Bíblia e dar uma lida no capítulo 2 de 2 Pedro, e aí ler a carta de Judas, você vai perceber o quanto essas 2 cartas são parecidas nesse trecho. É porque, 2 Pedro, nós temos outros 2 capítulos que não necessariamente tratam dos temas que Judas menciona. Mas especialmente o capítulo 2. Leia 2 Pedro capítulo 2 e leia a carta de Judas. Você vai perceber que as 2 cartas elas compartilham alguns conteúdos comuns. E aí, a questão é, isso foi uma mera coincidência ou eles tiveram acesso um ao outro, né? Ou Pedro teve acesso à carta de Judas e resolveu aproveitar alguns dos conteúdos, ou Judas teve acesso à carta de Pedro e resolveu aproveitar alguns conteúdos. O que teria acontecido? Então, a resposta a essa pergunta vai afetar diretamente a datação da carta, porque
se Pedro usou Judas, então a carta de Judas é mais recente. Agora, se foi Judas que utilizou a carta de Pedro, então a carta de Judas é mais tardia. Nós vamos nessa segunda linha, na ideia de que Judas é que usou a carta de Pedro, porque Judas fala de falsos mestres que surgiriam no futuro. Já era um problema da igreja na época, mas ele fala que isso vai continuar acontecendo e ele fala de falsos mestres que vão surgir na igreja. E Judas já fala dos falsos mestres como tendo se introduzido com dissimulação no meio da igreja. Ele já fala como uma realidade na época que ele está escrevendo. Então parece que ele está escrevendo depois, pela maneira como esses verbos aparecem nesses trechos que são similares. E a segunda evidência é que Judas faz menção aos escritos de Pedro como algo já conhecido dos seus leitores. Aqui a gente colocou escritos de Pedro, mas nós já lemos esse texto de Judas, versículo 17, e depois de toda essa sessão, que é bastante parecida, Judas vai colocar como os apóstolos do Senhor escreveram. Então, a ideia, né, a impressão que se passa é que ele, de fato, teve acesso a Pedro. Então, quando ele cita os apóstolos, ele está pensando, inclusive, na carta de Pedro, né, nesse conteúdo da carta de Pedro a que ele teve acesso. Então, a gente entende que Judas é que teve acesso à carta de Pedro, que a carta de Pedro circulou primeiro, ela foi escrita primeiro. Nós estamos falando, 2 Pedro, nós estamos falando do ano 66 depois de Cristo, aproximadamente, tá? Que a segunda carta de Pedro é uma carta que foi escrita perto da morte de Pedro, né? O que a gente não consegue saber é se Judas escreveu pouco ou muito tempo depois de Pedro. Então, a data que geralmente se coloca a carta de Judas é entre os anos 67 e 80 depois de Cristo. Essa margem aí desse período, até porque nós comentamos que é provável que Judas tenha vivido ali somente até os anos 80, 90 depois de Cristo, porque, como já mencionamos, quando Domiciano manda chamar os descendentes de Davi, os únicos que ele encontra são os dois netos de Judas. Então Judas provavelmente já havia morrido naquele período. Então nós temos aí esse campo aí, essa janela entre os anos 67 e 80 como sendo os possíveis anos da escrita da carta de Judas, tá? Não pode ter demorado muito tempo para ele escrever a carta, porque no versículo 18, quando ele cita os apóstolos, ele coloca assim, os quais vos diziam. Os quais vos diziam. Então, parece que os próprios leitores de Judas haviam escutado a pregação dos apóstolos. Isso favorece, então, uma data não tão distante para essa carta. Não pode ser uma carta do final do primeiro século, do início do segundo, não pode ser uma carta tão distante, né? Porque os próprios leitores de Judas, eles escutaram de viva voz a pregação dos apóstolos, né? E nós temos informações no Novo Testamento que até a década de 60 nós temos apóstolos do Senhor Jesus Cristo vivos e andando em vários lugares do império pregando o evangelho. Então isso não seria muito difícil também, tá? Não seria muito improvável essa ideia dos apóstolos, de a gente ter aqui uma geração, se Judas está escrevendo aqui perto do ano 70, 80, de termos ainda vivos pessoas que escutaram os apóstolos aqui na década de 50, 60, enfim. Mas não dá para ser muito depois disso. A geração para a qual os apóstolos pregaram ainda estava viva nessas igrejas que Judas escreveu, tá? Entretanto, essa data não pode ser muito recuada, porque algum tempo transcorreu até que se desenvolveu falsos ensinos e a igreja foi invadida por falsos mestres. Isso não foi logo no início ali, né, nos primeiros anos da igreja, mas teve que passar um tempo até isso começar realmente a acontecer. Bom, para quem Judas escreveu sua carta? Nós lemos aqui o primeiro versículo, ele diz que ele está escrevendo para os chamados, amados e guardados. Ele não indica precisamente onde moravam seus leitores. Nós não temos essa indicação na carta de Judas, tá? Então, a apresentação é mais
no sentido da posição espiritual dos cristãos do que da localização geográfica deles. Então não dá para saber ao certo. É por isso, inclusive, que Judas é considerado uma carta geral. Nós temos as cartas gerais no Novo Testamento porque os destinatários delas são amplos, então é uma carta universal, é uma carta escrita para a cristandade de maneira geral. Existem algumas possibilidades e alguns autores que tentam vincular esses leitores de Judas como sendo cristãos que viveram ali na região da Ásia, da Galácia, que é a região para a qual Pedro escreveu também as suas cartas. E é a região que nós temos informações por outras cartas do Novo Testamento que estavam enfrentando problemas com a graça barata, enfrentando problemas com falsos mestres gnósticos. Então, por isso, a ideia de que talvez eles residissem ali. Mas a carta em si não traz essa informação, tá? Isso é apenas conjectura. Tá? Então, ele não cita os destinatários de acordo com a localização geográfica, mas com a sua posição espiritual diante de Deus. É óbvio que ele sabe para quem ele está escrevendo e a carta tinha um endereço geográfico específico, tá? Porque quando ele fala de falsos mestres que se infiltraram, quando ele fala o que os apóstolos ensinaram e que vocês ouviram, então ele está pensando num público específico. É que ele não revelou na carta, mas ele está pensando num público específico. Como eu disse, há uma possibilidade de ser cristãos que viveram ali nessa região da Ásia e da Galácia. Ele cita o Antigo Testamento inúmeras vezes na carta, e cita sem dar muita referência, partindo do pressuposto de que os seus leitores conheciam o Antigo Testamento. Isso sugere também o fato de que esses leitores de Judas eram cristãos judeus. Eram cristãos judeus bem familiarizados com o Antigo Testamento. Então, talvez cristãos judeus que viviam nessa região que nós já mencionamos. Tá? Bom, por que Judas escreveu a sua carta? O versículo 3 da carta é bem taxativo nesse sentido. Amados, enquanto eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, está bem claro aqui a razão dele ter escrito a carta. Ele queria escrever sobre outro tema, mas ele sentiu a necessidade de desafiar os cristãos a batalharem pela fé. A batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a carta de Judas é um chamado, é uma convocação à igreja para que ela defenda a genuína mensagem do Evangelho de Jesus. Eu não vou entrar muito nos pormenores desse texto, porque, como eu disse, nós temos como proposta nessa temporada do programa examinar versículo por versículo da carta de Judas. Então, quando nós formos falar sobre o versículo 3, então nós vamos explorar um pouco mais esse texto. Aqui, quero deixar somente essa ideia geral de que a carta foi escrita como uma convocação para que os cristãos batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bom, além de citar o Antigo Testamento, Judas também cita na sua carta algumas obras apócrifas, escritas em grego, e é muito improvável que ele tenha citado essas obras acreditando que essas obras tinham a mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento. A citação que Judas faz a essas obras não dá a elas o status de escritura sagrada. Então, que obras são essas? São duas. Ele cita a Assunção de Moisés e ele cita 1 Enoque. No versículo 9, quando ele diz: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, essa citação é de uma obra chamada Assunção de Moisés, que apresenta essa briga, essa discussão entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. O corpo de Moisés. O corpo de Moisés, de acordo com o que o próprio Antigo Testamento diz para a gente, ele desapareceu. Deus decidiu esconder o corpo de Moisés. E aí
ao que tudo indica, Satanás não ficou muito satisfeito com isso, então nós temos essa discussão e esse trecho que foi citado, os pais da igreja que escreveram sobre Judas dizem que é um trecho que foi extraído desse livro Assunção de Moisés. Mas o livro trata de outras coisas, o livro tem outros conteúdos. Então, quando Judas cita esse trecho do livro, ele não está citando porque ele acredita que todo esse pseudepígrafo, né, pseudepígrafo literalmente significa escrito falso, né? Pseudo, falso e epígrafe é um escrito falso. Então é porque não se sabe a procedência, não se sabe exatamente quem foi o autor. Então são escritos que circulavam ali no primeiro século e que não se tinha clareza, né, de quem realmente havia produzido. Então, muitos desses escritos com nomes falsos de autores circularam ali no primeiro e no segundo século. Então, Judas não acreditava que esse pseudepígrafo era um livro inspirado. Tá? Assim também quando ele cita Enoque. Se você der uma olhada no versículo 14, a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí 2 pontos. Aí vem uma citação de Enoque. Essa fala de Enoque é uma fala que está nesse livro chamado 1 Enoque. Tá? Então ele cita esses 2 livros, mas não conferindo a eles status de escritura. Diante do conhecimento que Judas tinha dessas fontes, ao deparar-se com verdades presentes, Judas, guiado pelo Espírito, usou-as da mesma forma que Paulo fez quando citou um poeta pagão, um profeta cretense, um targum hebraico acerca de Êxodo 7, versículo 11, e 2 Timóteo 3, versículo 8, que coloca o nome daqueles mágicos lá do Egito. No Êxodo nós não temos o nome deles, mas Paulo diz qual é o nome deles em 2 Timóteo 3, 8. Da onde Paulo tirou essa informação? De um targum hebraico. Então, mesmo citando trechos de algumas obras no Novo Testamento, esses trechos não conferem a essas obras o status de escritura sagrada. Apenas a parte citada é que a gente reconhece que é verdade, né, porque o Espírito guiou o autor a citar esta parte. Tá? Bom, caminhando para o final desse nosso programa de hoje, então, a gente termina essa introdução à carta de Judas, dizendo que num período em que a igreja tem sido constantemente assolada por heresias, por falsos mestres, por gente que usa o evangelho apenas para se enriquecer e que tem enganado inúmeras pessoas. Nós vivemos num país, irmãos e irmãs, nós que estamos aqui no Brasil, pode ser que tenha gente de outros países nos assistindo também, mas no nosso país, no Brasil, nós temos uma multidão de pessoas enganadas por falsos mestres de igrejas neopentecostais que defendem a teologia da prosperidade e que estão pregando um outro evangelho. Então, pode ser que a heresia defendida não seja a mesma que está sendo combatida por Judas, mas ainda assim continua sendo uma heresia, ainda assim continuam sendo falsos mestres infiltrados na igreja e ensinando outro evangelho. É por isso que essa carta é tão urgente e tão necessária para a igreja de hoje. É por isso que é tão importante entender a mensagem dessa carta, a mensagem da carta de Judas. Ela nos convoca a defendermos a fé uma vez por todas entregue aos santos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando no estudo dessa carta. Eu queria desafiar você a ler essa carta. Leia a carta de Judas. Nós vamos continuar na próxima semana falando sobre essa carta, estudando essa carta versículo a versículo. Mas se você puder já ler essa carta, são 25 versículos. Você vai gastar uns poucos minutos para ler essa carta. Mas leia para se habituar com o conteúdo. Eu tenho certeza que será muito mais produtivo aqui para a gente, no nosso próximo programa, continuar falando a respeito dessa carta, se você já tiver feito uma leitura prévia da carta de Judas. Nós vamos orar para finalizar o programa de hoje. No nome de Cristo, eu queria convidar você a orar comigo, aí onde você está. Vamos falar com o Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que nós tivemos hoje de iniciarmos essa maratona de estudos na carta de Judas. Hoje fizemos aqui
uma introdução a essa importante carta e fomos lembrados aqui que muito provavelmente quem escreveu essa carta foi Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, e que fez porque, sendo um missionário itinerante, um pregador do Evangelho, preocupava-se com a igreja e com aqueles cristãos que ouviram a mensagem apostólica, mas que agora estavam balançando por conta do ensino, das palavras adocicadas desses falsos mestres que estavam pervertendo o Evangelho de Jesus. Meu Deus, ele convoca a gente para uma batalha em favor da fé, em favor da verdade. Que a gente ouça essa convocação, meu Deus, que esses programas sirvam para nos levar a atender essa convocação, meu Deus, e defender o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Usa a nossa vida, usa a vida de todos aqueles que estão acompanhando essa programação da TV Viva a Promessa, meu Pai. É nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Estaremos juntos aqui novamente, continuando essa temporada em que nós estamos lendo as Escrituras, lendo a carta de Judas. Até lá e que Deus lhe abençoe.